Final da Copa do Mundo, último lance da prorrogação, o mundo inteiro para, um jogador fica cara a cara com o goleiro. E ali, em menos de um segundo, a história do futebol quase mudou. Kolo Muani recebe a bola, e se ele faz esse gol, a Argentina não era campeã do mundo. Messi talvez nunca levante uma Copa, Mbappé vira bicampeão mundial com apenas 23 anos. Mas ele perde, e esse é só um dos vários gols perdidos que você vai ver nesse vídeo. Hoje a gente vai relembrar gols que não entraram, mas que, se entrassem, mudaria títulos, carreiras, clubes e até a forma como a gente lembra da história do futebol. Rapaziada, hoje eu vim preparado, vocês podem ver aqui, ó, já tô aqui de luvinha, manguita aqui do Neymar. Então esquece, filho, hoje eu tô pique jogador pra fazer esse vídeo, hein? Então não se esqueça de deixar o likezão, se inscreva aqui no canal pra ajudar eu, tamo quase chegando a 1000 inscritos e eu só tenho a agradecer a vocês, o canal tá só começando, eu vi que muitos de vocês estão gostando e eu vou continuar, cara, o canal só vai crescer, só não vou parar de postar, relaxa. Como eu gosto muito de futebol, eu resolvi criar esse canal e é muito foda ver isso aqui dando certo, velho, muito gratificante. E tudo isso por causa de vocês, muito obrigado, mano, só que fica aí com o vídeo. Vamos parar de enrolação aqui, por favor. Obrigado. Diego Souza versus Corinthians. Libertadores 2012. O Corinthians vivia uma obsessão. O clube nunca tinha vencido uma Libertadores. E aquele elenco sabia que aquela era a grande chance da história. O jogo era tenso, travado, nervoso. Cada dividida parecia a última. Ninguém queria errar, porque ali todo mundo sabia que um gol decidiria o confronto inteiro. Até que Diego Souza recebe a bola no meio campo, ele domina, levanta a cabeça e parte em velocidade. Naquele momento, o estádio inteiro prende a respiração. A torcida do Vasco já começa a comemorar antes mesmo da finalização. Porque é um tipo de lance que normalmente termina em gol, ainda mais o Diego Souza lá na frente. Diego Souza finaliza e o Cássio cresce. Vamos, Cássio, que defesaça. Ele não cai antes da hora, ele não se afoba. Ele espera até o último segundo e faz uma defesaça que entra pra história do clube. Se essa bola entra, o Vasco simplesmente eliminaria o Corinthians da Libertadores. O Corinthians não ia ganhar aquela Libertadores em 2012, provavelmente a gente teria 0, porque em 2013 veio um roubo muito grande contra o Boca, que não vem ao caso desse vídeo, né? E talvez ele não construiria a identidade vencedora que veio logo depois. Talvez o Cássio não viraria o maior goleiro da história do clube. Aquele gol não foi só um lance perdido, foi um lance que separou um Corinthians comum de um Corinthians histórico. Higuaín versus Alemanha. Final de Copa do Mundo, Maracanã lotado. Um cenário que qualquer jogador sonha viver desde criança. Para a Argentina era a chance de conquistar o 3º título mundial e encerrar um jejum que durava desde 1986. Messi estava em campo, no auge físico, no auge técnico, no auge mental dele. Aquela Copa era vista como a Copa dele. E a Argentina tinha um roteiro perfeito para isso. Um jogo equilibrado, decidido por um detalhe. Até que esse detalhe cai nos pés de Gonzalo Higuaín. Ele recebe a bola completamente livre, não tem um zagueiro pressionando. Ele domina e tem tempo pra pensar. É o tipo de chance que um atacante desse nível espera numa final de Copa. Mas Higuaín finaliza mal e a bola sai. E naquele momento, uma oportunidade histórica escapa. E se essa bola entra, a Argentina era tricampeã do mundo. Só que lá em 2014, Messi iria levantar a Copa do Mundo aqui no Maracanã, no Brasil. A Argentina seria campeã dentro da nossa casa. E esse triunfo que o Messi fez em 2022 teria feito há 8 anos atrás. E a Alemanha não seria tetracampeã naquele momento. E o próprio Messi talvez teria sido cotado diferente, né? Desde ali. Um único erro que separou um título mundial que teve que esperar mais 8 anos pra ser conquistado novamente. Mano, imagina se o Higuaín faz esse gol, velho. A Argentina sendo campeão aqui no Brasil. Ah, não. Robin versus Espanha. Outra vez em final de Copa do Mundo, só que agora a de 2010. A Espanha e a Holanda disputavam um título inédito de Copa. Para os holandeses era a chance de acabar com essa piadinha de que eles só batem na trave. E para a Espanha era a chance de coroar a geração que já dominava e muito o futebol europeu. Que, vamos falar sério, né? Era praticamente um Real Madrid e Barcelona misturado, cara. Que bizarro. O jogo era extremamente tenso, muito físico, muitas faltas, poucas chances claras e ninguém queria errar. Cada decisão parecia pesada demais para se tomar com tranquilidade. Até que, um contra-ataque perfeito, a bola chega nos pés de Robin. E ele fica completamente cara a cara com o goleiro. Do outro lado, Casillas, capitão da Espanha. Um dos melhores goleiros do mundo naquele momento. Aquela era a chance da Copa. E se a Holanda faz aquele gol, muito provavelmente ia conquistar sua primeira Copa do Mundo. Ainda mais pensando que aquele jogo também foi pra prorrogação, igual de 2014. E tanto o Higuaín e tanto o Robin faz esse gol, provavelmente não iria pra prorrogação. E a Holanda e a Argentina teria ganhado no jogo normal. O Robin decide finalizar rasteiro, só que aí o Casillas estica a perna e faz uma defesa absurda, daquelas que entram pra história da Copa do Mundo.
A Espanha sobrevive, segue o jogo empatado e minutos depois, já na prorrogação, acontece o que eu falei pra vocês. O Iniesta faz o gol na prorrogação que dá o título pra Espanha. E se o Robben tivesse marcado, tudo mudaria. Imagina a Holanda com uma Copa do Mundo e aquela Espanha histórica não teria ganhado nenhum título de Copa. Talvez essa Espanha de hoje em dia, que eu falei no outro vídeo que é uma das mais fortes dessa Copa pra 2026, chegaria com muito mais peso pra tentar ganhar sua primeira Copa. Aquele lance não foi apenas um gol perdido, foi a linha fina entre um campeão inédito e mais um vice doloroso na história da Holanda. Henry versus Barcelona, final da Champions de 2006. O Arsenal vivia o auge de uma geração histórica, um time rápido, técnico, envolvente, que encantava a Europa. Do outro lado estava o Barcelona, ainda em construção, tentando se firmar como potência continental. Só que querendo ou não, era um Barcelona muito forte. Tinha nomes como Puyol, Iniesta, Deco, Xavi e Ronaldinho Gaúcho. O jogo começa com uma tensão máxima, o Arsenal fica com um jogador a menos logo no início do jogo. Só que mesmo assim consegue se organizar, consegue se defender muito bem. E surpreendentemente sai na frente do placar. E a partir daí o Arsenal começa a jogar pelo erro do Barcelona, até porque eles estavam ganhando. E é justamente nesse cenário que surge a grande chance de Henry. Ele recebe a bola em profundidade, em velocidade, exatamente no tipo de jogada que ele era mortal. Ele entra na área, fica cara a cara com o goleiro, tem tudo para ampliar o placar. O Thierry naquele momento era um dos atacantes mais temidos do mundo. Um chute ali poderia praticamente ter decidido aquela final, mas a finalização não entra. O Barcelona continua vivo, cresce no jogo, ajusta o time e nos minutos finais vira a partida, vencendo por 2-1 e conquistando a Champions League. Se o Henry tivesse marcado, provavelmente o Arsenal teria conquistado a sua primeira Champions da história e aquela geração seria eternizada. E o técnico do Arsenal teria um título europeu para coroar seu trabalho. O Barcelona, por outro lado, talvez não iniciasse o ciclo que dominou o futebol europeu nos anos seguintes. E aquele foi o momento que uma dinastia deixou de nascer e outra começou a se formar. Baggio versus Brasil, mais uma final de Copa do Mundo, só que dessa vez nos Estados Unidos e em 1994. Brasil e Itália chegam empatados até o último limite possível, um jogo travado, tenso, sem gols no tempo normal, sem gols na prorrogação e tudo seria decidido nos pênaltis. No lado italiano estava Roberto Baggio, o grande craque daquela Copa. Ele praticamente carregou a Itália até a final, decidindo jogos, marcando gols importantes, jogando no limite físico, inclusive com dores nas costas. O roteiro parecia escrito para ele. Se a Itália fosse campeã, seria facilmente o Mundial do Baggio. As cobranças começam, a pressão só aumenta até que chega o momento decisivo. Roberto Baggio caminha até a marca do pênalti. Se ele marca, a Itália segue viva. Se ele errar, o Brasil seria tetracampeão do mundo. O silêncio toma conta do estádio. Baggio respira fundo, corre pra bola e chuta pra cima do gol. Naquele segundo, o mundo desaba sobre ele. O Brasil comemora o título, a Itália cai de joelhos, e a imagem do Baggio olhando o céu se torna uma das mais icônicas da história do futebol. Se aquele pênalti entra, a Itália continuaria na disputa, talvez até fosse campeã. Talvez Baggio fosse lembrado não pelo erro, mas como herói de uma Copa do Mundo. Mesmo sendo um dos maiores jogadores daquele tempo, aquele lance passou a definir uma parte injusta da narrativa da sua carreira. Foi um momento que transformou um gênio em um símbolo eterno da dor de uma final. Mbappé versus Bayern de Munique, final da Champions de 2020, uma final sem torcida, em meia pandemia, mas com um peso histórico enorme. O PSG chegava em sua primeira final de Champions da história. Do outro lado, o Bayern de Munique, uma máquina praticamente perfeita. Mas no centro de tudo isso estava Kylian Mbappé, um dos jogadores mais decisivos, a grande esperança do clube junto ao Neymar. O jogo era equilibrado, o Bayern pressionava, mas o PSG também criava. Não era um massacre, era uma final aberta, decidida em detalhes, até que surge a grande chance. Mbappé recebe a bola dentro da área, em boa condição, com espaço para finalizar. Não é um chute impossível, não é um lance travado. É uma chance clara para um jogador do nível dele. Ele finaliza e o Neuer defende. Ah, Mbappé, por que você não fez o gol, Mbappé? Uma defesa gigantesca, um dos maiores goleiros da história. O Bayern segue vivo, cresce no jogo e pouco depois marca o gol com o Coman. E aliás, justamente um ex-jogador do PSG. E o Bayern se consagra campeão da Champions League. Se o Mbappé tivesse marcado, a história do jogo seria outra. Talvez o PSG não tomaria esse gol, conseguiria segurar 1-0 ou talvez até ampliar depois, num contra-ataque, sei lá. E poderia ter conquistado a sua primeira Champions League. Mbappé seria campeão europeu muito jovem, que aliás até hoje ele não conseguiu ganhar uma Champions. Até a narrativa do PSG poderia ter mudado, né? Talvez o clube ganhasse confiança pra dominar a Europa nos anos seguintes, imagina? Talvez aquele projeto teria outro destino. Aquele chute não foi só um gol perdido, foi a chance de um clube mudar de patamar. E o Mbappé poderia ter escrito mais ainda o próprio nome na história.
Roger Guedes versus Flamengo. Ah, velho, essa aqui doeu, meu Deus do céu. Só quem é corintiano sabe. O que eu fiquei triste nesse dia é brincadeira. Eu acho que eu senti a mesma coisa que os torcedores do Barça sentiram lá em Anfield. Final da Copa do Brasil 2022. Corinthians e Flamengo se enfrentavam em uma decisão gigantesca. Dois dos maiores clubes do Brasil. Dois das duas torcidas maiores do Brasil. Uma rivalidade recente, cada vez mais intensa. Que em 2025 acabou, né? Porque 2026 vão disputar lá a Supercopa. Isso aí não vai ser uma final de Supercopa, não. Isso aí vai decidir quem que é o pai do Palmeiras. Ah, não. O Corinthians vivia um momento de reconstrução, mas chegava à final com chances real de conquistar mais um título nacional. Jogar uma final contra aquele Flamengo naquele contexto era a prova definitiva de força. O jogo era tenso, equilibrado, decidido nos detalhes. Cada ataque parecia decisivo, a margem de erro era mínima. Lembrando que o jogo de ida ficou 0 a 0 na Neoquímica Arena. E no jogo de volta, naquele momento, aos 13 minutos do segundo tempo, com o Flamengo já vencendo por 1 a 0, uma bola sobra para o camisa 10 do Corinthians. Ele aparece em uma boa posição dentro da área, com espaço pra finalizar. É aquele tipo de lance que muda uma final. Um gol ali teria empatado o jogo no começo do segundo tempo e teria jogado uma pressão enorme pra cima do Flamengo. Adson tá na área, pé esquerdo, Roger Guedes. Que isso? Se aquela bola entra, o roteiro da final teria mudado completamente. Se o Roger Guedes faz 1 a 1 e depois o Juliano faz o 2 a 1, o Corinthians teria levado o título no tempo normal. Inclusive o mesmo placar que foi contra o Vasco agora, né? E, mano, tô muito feliz. Para o Roger Guedes, aquele lance se torna um dos mais lembrados de sua passagem pelo Corinthians. Ele e aquele golaço que ele fez contra o Atlético Mineiro. Nossa, que golaço. Lindo, 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 lindo. Excepcional, Ele fez muita coisa naquela Copa do Brasil, mas ele perdeu essa chance que poderia ter mudado o desfecho do título. Foi um detalhe que separou a glória de mais um vice doloroso em uma final histórica. Eu tô vendo vários vídeos, várias edits de TikTok lá, né, que o Roger Guedes pega, erra o gol, aí no mesmo lugar, no mesmo estádio e o mesmo número de camisa, o Memphis vai lá e faz o gol e ganha o título. Os caras também é foda, né? Os caras vai fazer edit, não tem como. Muita gente gosta do Roger, mas parece que depois que o Memphis ganhou, tô vendo muita gente desmerecer ele. Que isso, rapaziada? Pô, o Roger Guedes foi muito foda no Corinthians. Ele só vacilou de ter saído na semifinal aí da Copa do Brasil, né, contra o São Paulo. Que inclusive ele tentou ficar, só que o time lá do Qatar, o Al-Rayyan, não deixou. Depois de todos esses lances, fica uma pergunta inevitável. O futebol é realmente justo? Porque em todos esses casos, a diferença entre a glória eterna e o arrependimento foi por um detalhe. Um segundo, um pé mal posicionado. Um goleiro que cresceu no momento certo. Se Diego Souza marca, o Corinthians nunca viveria 2012. Se Higuaín acerta, Messi levanta a Copa no Maracanã. Se Robben faz aquele gol, a Holanda muda de patamar. E entre outros, esse vídeo poderia facilmente ter parte 2. Inclusive, comente gols perdidos aqui, né? Gols que não apareceram nesse vídeo, que faltaram. Eu vou estar lendo todos os comentários. E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso estar fazendo parte 2. Mas é isso que torna o futebol mais cruel e mais apaixonante do planeta. Não existe roteiro perfeito. Não existe merecimento garantido. Existe um momento. Um único lance pode mudar clubes inteiros, carreiras, geração e até como a história é lembrada. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses gols perdidos mais te dói até hoje? E qual você acha que realmente mudaria toda a história do futebol? Mas eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração. Muito obrigado pra quem ficou até agora. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Atualmente eu tô postando vídeo toda terça-feira, mas eu pretendo mudar, né, e postar vídeo direto, já que vocês estão gostando aí do canal, do conteúdo. Mas é isso, rapaziada. Eu vou nessa, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!